Olá, é um prazer estar aqui de volta para conversar com você hoje. Hoje a notícia é óbvia, né? Depois do discurso eleitoral do balcão da Embaixada Brasileira em Londres, o discurso do Bolsonaro abrindo tradicionalmente a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, no qual ele comete mais um crime eleitoral, um discurso meramente de campanha, e não será punido, eu nem vou dizer que dificilmente será punido. Bom, meus amigos, hoje é terça-feira, 20 de setembro de 2022, eu quero começar dizendo a você que o único assunto que eu vou tratar nesse comentário é esse discurso, né? E também que agradeço muito a sua presença aqui, dando muita força para que eu continue firme e forte, né? Querendo contar para você a verdade, apenas a verdade. Bom, o Bolsonaro não citou o seu adversário, a possibilidade de vir a ser reeleito. Ambos têm essa possibilidade, que é o Lula. Mas ele foi claro e direto. O Lula foi responsável, segundo ele, por um terrível drama da corrupção na Petrobras e por isso foi condenado em 3 instâncias. Segundo o Bolsonaro, eu vou ficar lendo aqui porque eu preciso ler os trechos do discurso dele que eu vou comentar. Somente entre o período de 2003 e 2015, onde a esquerda presidiu o Brasil. Não repare o advérbio, porque o verbo da frase é pior ainda, né? O endividamento da Petrobras por má gestão, loteamento político e em desvios chegou à casa de 170 bilhões de dólares. O responsável por isso foi condenado em 3 instâncias por unanimidade. Delatores devolveram $1 bilhão e pagamos para a Bolsa Americana outro bilhão por perdas de seus acionistas. Este é o Brasil do passado. Não é o Brasil do passado mesmo, seu Bolsonaro. Vossa insolência nomeou o dublê de advogado e procurador Augusto Aras, baiano, filho de Roque Aras, a principal assessor político do líder da esquerda na época da ditadura, Chico Pinto, que foi prefeito em Feira de Santana e deputado federal, com o objetivo de extinguir a Lava Jato, fazendo o serviço dos políticos sujos que foram alcançados pelos braços longos da lei, sob o comando do juiz Sérgio Moro de Curitiba e também do juiz Marcelo Bretas do Rio, e com um trabalho muito decente e competente da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, que esse senhor passou a dirigir, né? A Petrobras, a Lava Jato, investigou o escândalo da Petrobras e condenou Lula à prisão 2 vezes, como ele disse. O Bolsonaro demitiu e ajudou a desmoralizar o juiz Sérgio Moro, que era um verdadeiro herói nacional e foi desmoralizado numa campanha conjunta do Augusto Aras, do Bolsonaro, do Gilmar Mendes, ministro do Supremo, e de suas principais vítimas do PT no Brasil e no exterior da esquerda, né? Ele ajudou a desmoralizar o Sérgio Moro, e no Congresso, o Centrão, que manda no seu governo e que desmantelou a lei da improbidade administrativa, criou o orçamento secreto, fonte de corrupção notória, talvez comparável à corrupção da Petrobras, durante o governo Lula, e com o qual o Lula não tem nada a ver. O orçamento secreto é uma obra do seu, não se sabe se patrão ou fâmulo, o Arthur Lira. O seu filho Flávio, seu filho primogênito, participou da derrota da autorização da prisão em 2ª instância no Senado e não moveu uma pedra para evitar a mudança de foro de Curitiba para Brasília dos processos, com a parceria de Gilmar Mendes,
Edson Fachin e outros juízes do Supremo, como principalmente Dias Toffoli, que é militante do PT desde muito tempo e amigo pessoal de Bolsonaro também desde muito tempo. E outros do STF. Foram eles que liberaram a candidatura de Lula, dando a falsa impressão que o petista tinha sido inocentado. E não foi. O Bonner até chegou a insinuar isso naquela ridícula sabatina do Jornal Nacional, mas o Lula não foi inocentado. Não foi inocentado e, ao contrário do que o Bolsonaro disse, não foi liberado. Ele está descumprindo a lei da ficha limpa, que é a única lei da República Brasileira gerada e gerida pelo povo e não por um congresso de políticos comprometidos com a corrupção. Eu aconselho, se você quiser saber o que é que o Bolsonaro aprontou, você veja a relação de traições dele na abertura dos vídeos no canal de Nando Moura, que foi seu apoiador, que o entrevistou, que o apoiou na época da campanha. Bom, vamos aqui continuar lendo parte do discurso de 20 minutos que o Bolsonaro fez na ONU em Nova York. Segundo ele, no dia 7 de setembro, agora passado, houve a maior manifestação cívica da história. Palavras dele: milhões de brasileiros foram às ruas, convocados pelo seu presidente, trajando as cores de nossa bandeira. Foi a maior demonstração cívica da história do nosso país, um povo que acredita em Deus, pátria, família e liberdade. Nem todo mundo acredita em Deus, acredita na família, poucos acreditam para valer e lutam pela liberdade, mas vamos passar por isso para lembrar o seguinte: maior manifestação de rua, milhões de pessoas. Os cálculos oficiais falam em 34 mil pessoas em São Paulo, na Avenida Paulista, e 60 mil pessoas em Brasília. Milhões de pessoas foram no tempo dos protestos no Brasil inteiro contra Dilma Rousseff, que aliás é do PT, e ele não lembrou isso, porque a Dilma Rousseff é carta fora do baralho. Olha, maiores manifestações da história, eu vou lhe contar um negócio. Mesmo não sabendo matemática, mesmo não sabendo contar de 1 a 5, o Bolsonaro podia ter evitado essa burrada que ele fez aqui, né? Na verdade, não havia milhões de manifestações, existia isso aí é uma ficção de fanáticos, no máximo dezenas de milhares, como comprovaram as autoridades que fizeram a conta. A apropriação, eu nem vou falar da apropriação da bandeira, do hino e das cores, porque isso aí a culpa é da esquerda, que fica tentando substituir o verde e amarelo pelo vermelho e o hino nacional, que é um hino do Império, que recebeu uma letra na República, logo depois da proclamação, mas que foi substituído pela Internacional Socialista, que não é cantada em nenhum lugar do mundo mais. Isso aqui é para a gente falar um pouco sobre o risco do fantasma do comunismo que o Bolsonaro usa como a sua última arma eleitoral para derrotar o Lula. Agora, o Bolsonaro também é conhecido porque é misógino. Além de ele convoca todos os misóginos do Brasil e todos estão apoiando muito a possibilidade dele voltar ao governo, porque a misoginia virou moda no Brasil, né? Misoginia é o ódio, o ataque às mulheres. Sujeitos que não têm mãe, né? Então ele disse: quero também destacar aqui a prioridade que temos atribuído à proteção das mulheres, né? Um cara que disse que uma colega dele, deputada, não merecia ser estuprada porque era feia, em falar em proteção às mulheres. Nosso esforço em sancionar mais de 70 normas legais sobre o tema desde o início do meu governo, em 2019, é a prova cabal do meu compromisso. Todos nós temos visto a verdadeira onda de feminicídio no Brasil e mesoginia e também de ataques sedutores, falsos sedutores, né, sob o comando dele, né. Agora ele resolveu dizer que trabalhamos no Brasil para que tenhamos mulheres fortes e independentes para que possam chegar aonde elas quiserem. Ele, que quando teve uma filha, disse que deu uma fraquejadinha, né? A mãe da filha, a primeira-dama Michele Bolsonaro, segundo ele no seu discurso, trouxe novo significado ao trabalho do voluntariado desde 2019, com especial atenção aos portadores de decências e doenças raras.
se o tratamento de Michele Bolsonaro a pacientes de doenças raras merece citação no discurso, você tem uma ideia da importância que o governo dá à saúde. Por exemplo, neste momento, o governo acaba de cortar as verbas das farmácias populares e remédios que o povo podia tomar de graça em farmácias populares pagos pelo governo não estão mais ao acesso do povo. Aliás, estão faltando remédio em tudo que é farmácia nesse desgoverno Bolsonaro, né? Ao mesmo tempo, ele também fez vários cortes na educação, na saúde, e eu quero lembrar que é muito bem lembrado que ele teve uma participação efetiva nas 700 mil mortes por Covid e no tratamento desprezível que ele teve como estadista no combate a essa terrível pandemia, né? Aliás, a grande contribuição que a Michele Bolsonaro está dando agora à sua campanha é que ela está sendo apontada como um exemplo de elegância no enterro de Elizabeth II. Lá em Londres, ele também cometeu crime político. Mas agora na ONU ele pregou uma reforma na ONU com a paz na Ucrânia, depois de se ter declarado neutro, se aliado com Putin, o russo, para garantir fornecimento de fertilizantes para o agronegócio. Bom, temos, para terminar, as besteiras que ele disse sobre preservação do ambiente. 2/3 de todo o território brasileiro permanecem com vegetação nativa, que se encontra exatamente como estava quando o Brasil foi descoberto em 1500. Na Amazônia brasileira, área equivalente à Europa Ocidental, mais de 80% da floresta continua intocada, ao contrário do que é divulgado pela grande mídia nacional e internacional nos 3 primeiros anos de governo. Contudo, Bolsonaro promoveu uma taxa de destruição da floresta superior a 10 mil quilômetros por ano. No período compreendido entre agosto de 2020 e julho de 2021, o desmatamento acumulado chegou a 13 mil quilômetros quadrados, o equivalente a quase 9 vezes a cidade de São Paulo. Tudo isso que você ouviu configura crime eleitoral. Mas o Tribunal Superior Eleitoral não tem coragem de aplicar as sanções, porque a justiça não tem moral, exatamente porque a cúpula da justiça é responsável por o Lula estar agora aí prometendo na campanha dele que vai acabar com a lei da ficha limpa, que é a única lei popular realmente do Brasil. Outro crime que o Bolsonaro e os bolsonaristas têm cometido é a banalização do uso da pecha de comunista, como era no regime militar. E somente um idiota como ele poderia acreditar que aproveitaria as idas a Londres e Nova York para passar ao mundo um verniz de estadista. Ele é simplesmente ingovernável, que não governa, e a imprensa está registrando um vexame, uma vergonha, que não é só uma vergonha dele, é uma vergonha do Brasil, que o elegeu para a presidência da República e ainda corre o risco de reelegê-lo agora. Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em té!